Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o último dia do ano litúrgico. Hoje à noite, celebrando a liturgia do domingo, já iremos celebrar o primeiro domingo do Advento, Ano Novo na igreja. E nesse último dia do tempo comum, nesse final de ano litúrgico, a mensagem que o Evangelho deixa para nós, Jesus deixa para nós, é que fiquemos atentos, para que assim possamos ter forças para escapar de tudo que deve acontecer. Em outras palavras, a liturgia de hoje é para nós um convite à vigilância, a estarmos atentos às coisas, a realidades que podem nos desviar do caminho do Senhor e muitas vezes nos cegar, impedindo que a gente perceba os sinais dos tempos. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta algumas realidades que podem acabar sendo para nós um impedimento para que possamos perceber os sinais dos tempos, ou seja, coisas que possam nos tornar insensíveis diante dos sinais que Deus nos dá para que possamos nos converter e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus no Evangelho fala da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, realidades que podem nos desviar do caminho do Senhor, que podem nos tornar insensíveis e não nos deixar perceber os sinais de Deus. E claro que poderíamos elencar aqui muitas realidades, muitas situações que na nossa vida já nos desviaram do caminho do Senhor, que nos tornaram insensíveis, os prazeres do mundo, tantas outras realidades do mundo que acabam nos seduzindo, nos conquistando e nos afastando de Deus, nos levando ao pecado, a fazer coisas que sabemos que desagradam o coração de Deus. O coração de Deus. Então são muitas realidades, né? E quem se deixa levar por essas preocupações da vida, né? Foi falado aqui a gula, a embriaguez e tantas outras realidades. Quem se deixa levar por ela, quem permite que as preocupações da vida tomem conta de si, com certeza fica insensível e não percebe os sinais de Deus, que estão por toda parte, a nos interpelar e a nos questionar. A mesma coisa acontece quando nós também deixamos que vícios e procedimentos inadequados tomem conta de nós. Eles acabam também nos tornando insensíveis para perceber os sinais de Deus. Então hoje, de maneira especial, nesse último dia do ano, a liturgia ela nos alerta, nos chama a atenção sobre a vigilância e nos convida a fazer uma avaliação desse ano que passou e perceber se muitas vezes nós
se não estamos ou nos deixamos levar pelos sentimentos, pelas realidades que têm nos tornado insensíveis diante dos sinais de Deus. Então cada um é convidado a fazer o seu exame de consciência, a sua revisão de vida. Como eu vivi esse ano litúrgico que hoje está terminando? Eu consegui acolher a presença de Deus? Eu fiz meu processo de conversão, me tornei um cristão melhor, mas fiel a Jesus, ao Evangelho da salvação? E o remédio mais eficaz, vai dizer Jesus no Evangelho, para a vigilância é a oração. Vigiar e orar. Vigilância e oração. Talvez sejam as duas palavras que resumem a liturgia da palavra de hoje, nesse final de ano. Vigilância e oração. Vigiar e orar. Então Jesus nos convoca à vigilância e ao mesmo tempo nos dá o remédio, o meio mais eficaz para que possamos vigilar verdadeiramente, que é a oração. Ficai atentos e orai em todo momento, a fim de terdes força. A oração nos dá força para que possamos vigiar e assim não cair em tentação, não nos tornarmos insensíveis aos sinais de Deus, que a todo momento nos interpela e nos convida e nos convoca à conversão. A oração nos fortalece e nos faz vigilantes. Quando a gente olha para a vida de Jesus, o evangelista Lucas é mestre em apresentar isso, né? Jesus estava sempre orando, principalmente quando ia tomar uma decisão muito importante no ministério. Ele se retirava para orar, porque na oração encontrava força e direção para as tomadas de decisão. Se muitas vezes a nossa vida tem sido um fracasso, talvez seja porque não estamos vigiando e nem estamos orando como deveríamos orar. Então a oração é que nos mantém de pé, a oração é que faz crescer a nossa fé, a oração nos ajuda a vigiar melhor e assim não vacilar na nossa caminhada existencial rumo ao céu, a terra prometida. A oração prepara o nosso coração, a nossa vida e nos faz perceber os sinais de Deus. Então, nesse último dia desse ano que termina hoje, que possamos começar um novo ano, o ano A da liturgia, com essa disposição de vigiarmos mais e melhor e de rezarmos mais e melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.